Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje nós vamos falar sobre reações orgânicas. Lembrando então como funciona, se o composto ele é aromático ou não, vamos partir para os mecanismos de reações que existem. Começando então pelo mecanismo de substituição chamado de nucleofílica. Isso acontece porque existe um ataque que nós dizemos nucleofílico que acontece especialmente com o átomo de carbono. E por isso essas reações ela é chamada por esse mecanismo de nucleofílico por meio de uma substituição. Bom, sobre o mecanismo de substituição nucleofílica, ela é dividida em dois tipos de mecanismos. É o que nós vamos chamar de SN1 e o outro será chamado de SN2, ou seja, SN1, substituição nucleofílica 1, SN2, substituição nucleofílica 2. Qual é a diferença entre eles? O mecanismo SN1 ele acontece em duas etapas e ele acontece somente com carbonos terciários, ou seja, o carbono faz uma ligação química com outros 3 átomos de carbono. E a velocidade da reação ela depende somente de um reagente. Por isso que ele é chamado de SN1, porque ele depende somente de um reagente. E isso em se tratando de cinética química aqui na perspectiva de reações orgânicas. Então, por exemplo, nós temos aqui este caso onde esse carbono do meio, esse carbono terciário, ele então vai sofrer uma ruptura entre esse carbono e o cloro. Por isso eu vou formar esse radical que esse carbono com esse C+, aí nós chamamos de carbocátion, mais o íon cloreto. E aí, como acontece em duas etapas, perceba o seguinte, o carbono, como está deficiente de elétrons, ele precisa recuperar esses elétrons. De que forma? Ele vai, por exemplo, interagir com o hidroxila da água para formar, então, um outro composto orgânico. Neste caso, nós vemos, por exemplo, a aparição do grupo OH para formar o álcool. Mas o HCl, ou seja, o íon cloreto, liberado inicialmente, reagindo, então, com os íons H+, para gerar o ácido clorídrico. Por exemplo, nós temos um caso aqui muito interessante desse R2 bromooctano, que, se você for reparar, nós estamos tratando de um carbono alfa assimétrico, né? Um antigo carbono quiral, e acontece em duas etapas, ou seja, tem um momento intermediário onde acontece a cisão, essa ruptura, essa dissociação do carbono terciário com o heteroátomo, ou seja, neste caso, o bromo. Então, por um momento, nós vamos reparar que esse carbono estaria fazendo 5 ligações, isso instantaneamente, no intermediário. E aí, sofreu então a ruptura, e por isso nós vamos substituir, colocar o hidrogênio no lugar do bromo, e o bromo agora vai virar brometo. E aí nós reparamos que nós temos um caso de isomeria espacial, porque a ordem desses caras mudaram. Bom, agora nós vamos falar sobre SN2. O SN2 ele acontece em uma única etapa. Ele acontece com carbonos metílicos primários ou até mesmo secundários. E no SN2, ou seja, a substituição nucleofílica 2, em se tratando da velocidade, a velocidade da reação ela depende dos dois reagentes. Dependendo da bibliografia, eles gostam também de chamar de nucleófilo e também do tal substrato. Então, acontece em uma única etapa. Nós temos aqui o caso da hidroxila reagindo então com esse grupo, com esse composto, que é o CH3Br. Então, o que vai acontecer? Haverá então uma cisão entre o átomo de carbono, que nesse caso é metílico, porque só tem esse carbono, então não tem nem como ser primário, com esse halogênio que é o bromo. Então, vou romper essa ligação, possibilitando então uma ligação com essa hidroxila, que tem elétron para dar. Ele está com uma densidade de carga muito alta em cima desse oxigênio. Então, o CH3, então, com esse grupo metil, reagindo então com a hidroxila, com o H-, vai formar então esse álcool mais esse íon brometo, o Br-. Continue conosco agora estudando sobre mecanismo de substituição eletrofílica.